Oi pessoal, sou o professor Eduardo de Língua Portuguesa e hoje vamos para a aula do sexto ano, na unidade 4, da informação ao conhecimento. O que vocês podem ler aqui, o que é? É somente uma parte, né, uma introdução da unidade. E vamos lá começar a ler e compreender. Nesta imagem há vários animais diferentes. Qual deles desperta mais seu interesse? Por quê? Quais desses animais ou outros semelhantes a eles são encontrados na região em que você vive? Todos esses animais estão em risco de extinção? Além deles, que animais você acha que podem ser incluídos em uma lista de animais que está em perigo? Por quê? Você percebeu que aqui fala muito, né, sobre animal extinto, animal que pode entrar em extinção, animal que está em perigo. Por quê? Porque nesse capítulo, ou seja, nessa unidade, nós iremos falar também sobre essa temática. Então vocês podem ir para a página 108 e inicialmente tem assim, infográfico. O que isso quer dizer? Se você repartir a palavra infográfico, vai perceber que infos está ligado à informação e gráfico vai estar o quê? Ligado à questão das gravuras, nas imagens. No caso aqui, para que serve? Qual seria esse objetivo? Vocês vão perceber que no texto, na leitura, né, da página 108, tem o seguinte, como um animal é declarado extinto? Então vocês vão ver que existem vários animais aqui e um pequeno texto logo acima, indicando o quê? Que para você compreender melhor o texto, vai ser necessário também o uso de imagens. Nesse caso, seria o quê? Como o animal é declarado extinto. Com qual ideia, com qual pesquisa, como eles sabem que o animal é declarado extinto? E aqui existe o quê? Grupos de risco, no caso, os animais. Na página 109, vai continuar, né, tendo um outro infográfico também, só que no caso vai aparecer somente o recorte, né, de uma parte do texto anterior, que seria o quê? Qual o título? A volta dos que não foram. Também o foco qual é? Os animais. Perceba que existem animais logo aqui abaixo também mostrando que alguns foram extintos, né, e alguns animais que foi pensado que tinha sido extinto, mas eles reapareceram na natureza. E isso vai ajudar vocês a responder o quê? Ao exercício da página 110, na parte de compreensão inicial, que é a interpretação do texto. Professor, é necessária a pergunta? Não. No caderno vocês fazem o quê? Somente a resposta. Tem o livro como base, o livro didático como base para as perguntas, mas no caderno somente respostas. Na primeira questão da página 110, vocês podem ver o quê? Que existe uma pergunta. O que é a red list? Observe que aqui existe uma expressão em inglês, que ela quer dizer o quê? Uma lista vermelha. Vocês vão ter que observar naquelas gravuras dos textos anteriores e ver o que seria essa lista vermelha, o que é essa lista vermelha que está presente no texto. 2. Quais são as principais regras para considerar um animal extinto? Novamente, vocês precisam reler o texto, voltar ao texto para responder essa questão. 3. Por que os dinossauros não entram na lista vermelha? 4. Observe as setas e responda as questões. Professor, que setas são essas? Aqui está, nesta gravura aqui da página 110, existe um numeral 1 e um numeral aqui 2. Observe as setas, vocês vão ter que fazer o quê? Observar para onde elas estão apontando e também responder as questões que vêm, né, posteriormente. Sexta questão, aqui tem assim, em dupla. Se estiver em dupla, faça individualmente. Isso se realmente der para você fazer individualmente. Se não, não tem problema, não façam. Continuando, na página 111, tem língua e construção do texto. Títulos, primeira questão. No infográfico foram colocados títulos maiores e menores, considerando o tamanho das letras e o destaque dado. Qual dos títulos traz o assunto principal? Você vai ter que ver o que? Se é os maiores ou os menores que trazem o assunto principal. 2. O que pode significar a expressão férias sem futuro? Vocês vão observar essa expressão aí e fazer uma ligação com o texto. O que é que ela pode significar? Como tem aqui o verbo poder, pode significar, é uma hipótese. É o que? Algo hipotético. Vocês vão observar e vão dizer o que é que pode significar. 3. Por que provavelmente foi escolhido o título A Volta dos que não foram para essa parte do texto? Por que provavelmente o autor ou a autora fez essa escolha por esse título, A Volta dos que não foram? Por qual motivo? Por qual seria a ideia, a hipótese de ela ter escolhido esse título? É isso que vocês vão responder nessa terceira questão da página 111. Logo abaixo, né, existem também gravuras, mas o que interessa a gente é essa parte aqui. Hora de organizar o que estudamos. Aqui vocês vão perceber que existem 3 palavras principais, que é não verbal, rápido e informativo. Vocês vão encaixar essas 3 palavras, né, encaixá-las, em que local dessa parte aqui, desse quadro?
nesses quadradinhos cinzas. Observe que existe aqui 3 quadradinhos cinzas. Então vocês vão ter que fazer o quê? Escolher uma dessas 3 palavras para encaixar nesses quadradinhos cinzas. Somente isso, certo? Página 112. Aqui existe o quê? Uma reflexão. Como no caso é uma conversa em jogo, o ideal seria que nós realmente conversássemos, debatêssemos a respeito desse tema. Qual tema? Futuro sem animais. Só que no caso, como não está vendo a aula mesmo presencial, o que vocês podem fazer? Observar as imagens, fazer essa leitura e tirar conclusões. Fazer análise, certo? Mentalmente. Observar e ver. Você já imaginou o futuro sem animais? Como é que seria? Como é que iria ser o mundo sem os animais? Iria fazer falta? Não iria fazer falta? Iria prejudicar algum tipo do habitat? Iria prejudicar alguma coisa? É isso que vocês vão ter que fazer o quê? Essa análise. Aqui tem a exposição oral, que no caso, né, existe uma ficha, logo aqui na página 112, em que vocês vão poder responder no próprio livro, sem problema algum. Não tem problema. Eu vou responder como assim essa ficha? Vocês vão pesquisar dados de algum animal que vocês se interessem, né, que vocês achem interessante, colocar o nome dele e dizer qual o nome científico. Ele é grupo de risco, características, a altura dele, o comprimento, o peso, a cor, a família, o tempo de vida, a alimentação, os hábitos e onde vive, que realmente é o mais importante. Na página 113, novamente aqui, seria ligado a debate em sala de aula, que não é o nosso caso. Então nós vamos logo para a página 114. Veja que na 114 tem uma ilustração enorme, né? Professor, que está cheio de ilustração? Sim, porque o tema principal é infográfico, como eu falei inicialmente. Infográfico, informação, mais gravuras. Isso vai facilitar o quê? A compreensão de vocês em relação aos textos, certo? Aqui na página 114, existe a imagem de quê? De diversos animais. Foi colocado à toa? Não. Esses animais foram o quê? Escolhidos, né? Eles foram escolhidos por pessoas da sociedade como os animais preferidos. Aí fez o quê? Essa imagem com esses animais preferidos da população e acabou tendo essa conclusão. A cidade com esses animais, né? Que somente realmente em gravura, né? Girafa no meio da cidade, gorila, panda e por aí vai. Somente o quê? Para você analisar. Porque gravura também é o que? Uma leitura. Vocês podem fazer interpretações sobre diversas gravuras sem problema algum. Continuando. Na página 115, vocês vão ver o quê? Que tem a arte como forma de conhecimento. Então, vocês vão observar o que aqui? Animais, né? Que nós comentamos que iria ser esse o foco da unidade. E tem o seguinte. As ilustrações do infográfico dos animais em risco, dos animais mais queridos da seleção, outras linguagens, mostram que a arte é uma forma de preservação. Há animais que deixar de existir só se pode conhecê-los pelo trabalho precioso, né, ou primoroso, de alguns ilustradores científicos. Ou seja, eles aparecem há muito tempo, desculpa, e só pode ser o quê? Vistos através de imagens que são feitas, né, que são o quê? Produzidas. Que no caso vocês vão observar na página 115, aqui ao lado direito, diversos animais, né, que já foram o quê? Extintos. Né, que já passaram pela Terra há 18 milhões de anos, há 10 mil anos, certo? Então, continuando. Na página 116, existe o que aqui? O mapa do Brasil, né, com diversas regiões, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. E aqui vai ter o que? Diversos animais bem pequenos. Esses animais vão estar inclusos onde? Na legenda, que se encontra aqui logo ao lado esquerdo. Aqui tem o que? Os mamíferos, os répteis e as aves. Então vocês vão poder identificar a imagem e observar que animal é esse. Aí vai possuir aqui nessa legenda. Vai se encontrar aqui nessa legenda. Na página 117, nós já vamos realmente de fato começar a entrar o que? Na parte gramatical. Na análise gramatical. Ou seja, na análise de classes gramaticais, certo? Até então nós tínhamos visto o que? Só a parte de interpretação textual. Que no caso é o que? O infográfico. A partir da página 117 já vai começar o que? Os determinantes do substantivo. Só que para você compreender o que é um determinante substantivo, faz-se necessário a compreensão do que é essa classe gramatical. O que é o substantivo? Qual o papel dele dentro da língua portuguesa? Então, substantivo já é um assunto estudado no 5º ano, no 4º ano, no Fundamental 1.
Não é uma classe gramatical que seja nova para vocês. Ela não vem apresentando uma novidade. Ela vai começar, aliás, nós vamos começar a fazer o que? Análises com essa classe gramatical, certo? Então, na página 117, com mais ênfase, vocês podem ver que existe assim, determinantes do substantivo. Veja que existe aqui, né, uma palavra em destaque, que é a palavra lista, e ao redor dela, ao lado, tem o que? Setas apontando para essa palavra lista. Veja que lista está acompanhada, né, de duas palavras aqui, de uma e de animais, que vão alterar o sentido deste substantivo, que é lista, certo? Uma, vocês sabem que isso aqui se trata de quê? De um artigo indefinido. De animais é uma expressão também que está fazendo o quê? Determinando esse substantivo. Como assim, professor, determinando? Se você fala só lista, pode ser lista de diversas coisas. Lista de compras, lista de animais, lista de alunos, lista de que mais? De diversos pontos. Só que no caso aqui, quando ele utilizou de animais, percebeu-se o quê? Que ele determinou a palavra lista. Logo, essas palavras que estão ao lado dessa palavra lista, desse vocábulo lista, trata-se de determinantes do substantivo. Logo em seguida, aqui mais na página 117, vocês podem ler o que? Essas palavras são consideradas ou chamadas de determinantes do substantivo. O que é que elas são? São palavras que alteram a ideia expressa pelo substantivo. Então, determinante do substantivo vai alterar a ideia que está sendo expressa pelo substantivo. Ele altera a ideia, certo? Nessa parte aqui, onde tem uma setinha, na página 117, também vai haver o mesmo quadrinho aqui lilás, como tem no exemplo anterior do livro, e também aqui é um retângulo em branco. O que você vai fazer? Colocar bem no meio os substantivos e ao lado colocar os determinantes desse substantivo. Geralmente são artigos, adjetivos, esse tipo de classe gramatical que vai determinar o substantivo, certo? Seguindo, adjetivo também é outra classe gramatical que não é nenhuma novidade para vocês. É uma classe que ela vai fazer o quê? Normalmente vai qualificar alguma coisa, normalmente um substantivo, como por exemplo, se eu falo, a casa é antiga. Antiga é o quê? O adjetivo. E vai estar qualificando o quê? A casa, certo? Então esse que nós chamamos de adjetivo. Como eu acabei de falar, adjetivo também é considerado o quê? Um determinante do substantivo, porque vai mudar a ideia que nós temos sobre aquele substantivo. Quando eu falo assim, Maria é uma garota baixa. Baixa está determinando o quê? Maria. Se eu falar Maria é uma garota alta, alta vai estar o quê? Determinando o substantivo Maria. Então, adjetivo tem essa ideia de quê? De qualificar, de mudar a ideia, né, do substantivo. Observe aqui também na página 117, adjetivo, vai ter aqui uma palavra cartilha, bem no meio. Aqui, ó, que está em lilás. Ao lado existe o quê? Uma, rígida, e de regras. Veja que uma, rígida e de regras estão fazendo o quê? Estão determinando o que? A palavra cartilha. Que ela, qual é a classe gramatical dela? Substantivo. Logo, uma, rígida e de regras vai estar fazendo o quê? Determinando este substantivo aqui, que no caso é cartilha. Seguindo. Nessa unidade, nós também iremos abordar o quê? Uma outra classe gramatical, que qual seria? A locução adjetiva, que nós vamos ver já posteriormente. Agora na página 118, você vai observar o quê? Que existe lá embaixo da página 118, logo abaixo, uma palavra aí que está em destaque, qual é? Descrever. Descrever, aí o livro conceitua, é dar detalhes e características de alguém ou de alguma coisa. Por que descrever está nesta unidade? Porque nós acabamos de falar sobre adjetivo.
E adjetivo é uma classe gramatical que qualifica, ou seja, ela descreve algo. Se eu falo que o mouse é preto, eu usei o que? Um adjetivo, né? No caso, a cor, para poder o que? Qualificar. Eu estou qualificando, eu estou dando o que? Uma ideia a mais ao substantivo, no caso, mouse, certo? Então, vocês viram que aí, que eu estou descrevendo um objeto. Logo, a descrição também vai possuir muitos adjetivos. Essa classe gramatical vai estar o que? Muito presente na descrição, certo? Continuando. Na página 119, na segunda questão, existe aí um esquema. Aí tem assim: qual é a importância para o texto das palavras que circundam o substantivo Luísa? Então, isso aqui foi retirado de um texto, na página 118, o nome Luísa, e foi colocado o que? Diversos adjetivos ao redor desse substantivo próprio. Por que próprio? Porque é o nome de uma pessoa. Logo, temperamental, risonha, criativa, carente, generosa, absurda, imprevisível, brincalhona, chorona, são o que? Considerados adjetivos. Estão qualificando o substantivo Luísa. Em seguida, o livro também conceituou. Palavras como carente, risonha, absurda são o que? Adjetivos. Adjetivo é a classe de palavras utilizadas para caracterizar, para qualificar o substantivo. Na terceira questão, existe também um texto, que é um trecho, né? Que vocês vão ter que responder esses itens aqui, A, B, C e D, no caderno. Nada de copiar, certo? Copiar as perguntas, somente respostas, deixando bem claro. Na 119, dá uma continuidade ao estudo de adjetivo, que no caso aqui é o que? A locução adjetiva. O que é essa locução adjetiva? Bem aqui o livro conceitua. É o nome dado a uma expressão usada em um texto com a mesma função de um adjetivo, certo? Professor, não entendi. Vamos observar aqui essa frase. A melhor lua iluminava as brincadeiras noturnas quando Luísa ficava acordada até tarde jogando. Uma parte dessa frase foi retirada. Qual é? Brincadeiras noturnas. E observe que noturnas está o quê? Em negrito. Por quê? Porque noturnas ela está servindo aí como o quê? Como um determinante do substantivo brincadeiras. E noturnas, nesse caso, ela é considerada o quê? Adjetivo, certo? Ao lado tem aqui uma seta. Tem brincadeiras da noite. Então, esse da noite aqui, nós chamamos gramaticalmente de quê? De locução adjetiva. A locução adjetiva são expressões que vão caracterizar os substantivos, ajudando a enriquecer ou descrever, né, as coisas. No caso aqui da noite, ele está substituindo a palavra noturnas, o adjetivo noturnas. Logo, da noite é considerado que uma locução adjetiva. Estão percebendo que a locução adjetiva é formada por mais de uma palavra? Aqui no caso da noite. Isso aqui vai ter o mesmo papel de quê? De um adjetivo, que no caso, noturnas. Ok? Na página 120 também vão ter questões, certo? Que vai ser necessário a leitura. Vocês precisam fazer a leitura dos textos para responder corretamente as questões. Sem leitura não tem como fazer uma atividade realmente o quê? Com primor, certo? O que der para responder no livro, vocês podem responder no próprio livro, ok? Na página 121, na questão 3, por exemplo, vocês podem responder aqui no próprio livro, sem problema algum, porque existe espaço para isso. Aqui vai ter o que? Adjetivos que estão o que? Em negrito, e vocês vão ter que fazer o que? Procurar, lembrar, observar qual tipo de locução adjetiva que pode substituir esse adjetivo que está o que? Em negrito. Ok? Por exemplo, aqui tem amigo corajoso. Como assim você pode substituir esse corajoso? Você vai substituí-lo por uma locução adjetiva. Seres terrestres. Como você pode substituir isso aqui? Ok? É dessa forma.
para continuar utilizando os substantivos, seres. Aqui ao lado você vai ter que procurar alguma locução adjetiva adequada para esse adjetivo aqui, certo? Continuando. Na página 123, vamos possuir aí um anúncio, que também vai ser necessária a leitura bem feita, e vai trabalhar o que nessa parte? Os adjetivos pátrios. Tanto nós podemos chamar de adjetivos pátrios, como nós podemos chamar de gentílicos, sem problema algum. O que é isso? Você vai tratar a respeito de nacionalidade. Por exemplo, você nasceu no Ceará, você é cearense. Você nasceu no Rio Grande do Sul, você é gaúcho. Você nasceu na Bahia, você é baiano. Então isso aqui está tratando de quê? De adjetivos pátrios ou gentílicos. Professor, mas adjetivo pátrio realmente é um adjetivo? Sim, você está qualificando. Você está dizendo de onde aquela pessoa é, onde ela nasceu, certo? Então aqui no caso da página 122, também atividades ligadas a quê? A questão de adjetivos, certo? No caso, adjetivos pátrios. Seguindo. Na página 123 também temos uma outra classe gramatical. Até agora nós vimos o que? O substantivo. Nós vimos o que mais? O adjetivo. E agora nós estamos vendo o que? Os artigos. Os artigos eles não são uma classe gramatical complicada de compreender. Vocês podem observar que existe um conceito na página 124 do livro de vocês que tem dizendo o que é o artigo. Então vamos ler. Artigo é a palavra que acompanha o substantivo. Ele acompanha o substantivo, associando-lhes efeitos de determinação ou de indeterminação. O artigo ele pode ser o que? Artigo definido, que é o, a, os e as, e indefinido, que é uns, uma e umas. Veja que o artigo definido ele vai fazer o que? O nome já diz, ele vai determinar, ele vai definir, ele vai especificar, ele vai individualizar. Já os indefinidos vão fazer o que? Indeterminar, o nome já diz, indefinido, ele não define. Indeterminar, generalizar, indicar algo comum, ele não vai ser o que? Ele não vai especificar alguma coisa, pois é chamado de que? De artigo indefinido. Numeral também é mais uma classe gramatical, não é? Em que vocês vão encontrar o que? Os numerais cardinais, os numerais ordinais, os numerais multiplicativos e os numerais fracionários. Isso aí, professor, eu vou encontrar onde no livro? Na página 124 existe uma tabela explicando cada um desses. O que é um numeral cardinal, o que é um numeral ordinal, o que é um numeral multiplicativo e o que é um numeral fracionário. Aqui já diz, numeral cardinal, ele vai indicar a quantidade definitiva. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinito. Ordinal, indica a ordem. O nome já diz, né? Ordinal, ordem. Ordem de elementos numa série. Primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. Multiplicativo, ele vai indicar o que? O aumento de uma quantidade. O nome também já diz, né? Multiplicativo. É o aumento de uma quantidade. E os fracionários, por sua vez, vão indicar o que? A parte de um todo. Meio, metade, um terço. Certo? Por exemplo, nas comidas, numa pizza. Eu vou querer um terço da pizza. Multiplicativo. Eu quero o dobro disso. Ordinal. Eu fui o primeiro da sala. E o cardinal, eu ganhei 2 lápis. Então, observe, cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. E também aqui no caso da página 125 vai tratar disso, de que? De numeral. Em todas as atividades, sempre como eu falei, somente respostas. Na página 125 vai haver um quadro que é um dos mais importantes que eu considero, porque aqui o aluno vai organizar o que estudou, certo? E o livro já vai lhe dar o que aqui? 3 palavras, artigo, adjetivo e substantivo. Então, vocês vão fazer igual como foi feito naquela página anterior, bem no início do vídeo. Seria o que? Você vai tentar encaixar essas palavras em cada quadradinho desse aqui cinza que se encontra no livro. Posso fazer no livro? Pode, não tem problema. Eu quero que realmente vocês façam as atividades. Independente de ser um livro, caderno, enfim. Fazendo e compreendendo é realmente o que eu considero importante. Nessa parte aqui da unidade 4, a concordância nominal,
Como assim, professor? O que é uma concordância nominal? O que é que nós vamos aprender nesse momento? É quando você precisa concordar em alguma coisa. Concordar em que sentido? Por exemplo, masculino, feminino, não é, que é o gênero, plural, singular, que é o número. É isso que vocês vão fazer, a concordância das palavras. Quando eu falo os meninos, existiu concordância aí? Não existiu. Por quê? Porque eu utilizei os e de repente falei menino. Então, no caso, precisa haver o quê? Uma concordância, né, para ficar de forma mais correta, para ficar correta dentro da língua portuguesa. E aqui na página 126 nós vamos observar isso. Veja, na primeira questão, releia esta fala da Andorinha Lola. O banho mais rápido do mundo. Observe, o banho, que é substantivo, e rápido. Aqui quer dizer o que vocês puderam observar? Que os determinantes, né, o e rápido, precisam concordar com este substantivo, ok? Se realmente estiver no singular, o substantivo, os determinantes vão precisar estar o quê? No singular. Se o substantivo estiver no plural, os determinantes vão precisar o quê? Estar no plural, para ver o quê? A concordância ideal dentro da língua portuguesa. Observe, reescreva a fala de Lula no caderno, substituindo a palavra banho pela palavra corrida. Faça as adequações necessárias. Ou seja, no caso banho, é o banho, ou seja, essa palavra aí é o que? Masculina. Logo, precisa ser o que aqui? Ninguém falaria a banho rápida. Não, porque não iria haver concordância. Então tem que ter o que? O, que é o artigo masculino, ele vai fazer o que? Vai concordar com esse substantivo, o banho, né, que é a palavra masculina. Logo, esse adjetivo rápido também vai ter que concordar com o substantivo banho. Por isso ficou o que? Rápido. Se eu falar assim, a andorinha voa rápida, ela voa rápida ou ela voa rápido? É isso que vocês vão ter que analisar, a concordância da palavra. E que vai ser trabalhado também aqui nessa página 126. Na página 127, nós iremos encontrar o que? A variação de uso da concordância nominal do substantivo com seus determinantes, que eu acabei de falar, né? O banho rápido, banho é o substantivo, o é o determinante e rápido também é outro determinante, certo? Então eles vão precisar fazer o que? Uma concordância para ficar da maneira ideal de compreensão e também de escrita. Nessa página aqui, 127, nós estamos vendo o que? Falando de preconceito linguístico e falando da diversidade do português brasileiro. Esse conteúdo nós já vimos bem no início do ano, foi em fevereiro, se não me engano, que seria o quê? As variedades linguísticas que nós vimos. E o preconceito linguístico, até que eu comentei a respeito do Patativo da Saré, que a linguagem dele em poemas, né, era considerada, digamos, alguns consideram errada, outras pessoas não consideram errado. Enfim, isso é o preconceito linguístico. Você ficar rindo, por exemplo, de sotaque de uma pessoa, vem uma pessoa do Rio Grande do Sul ou de São Paulo e chega na nossa sala e a gente começa a rir da forma de falar dele. Nós estamos fazendo o quê? Fazendo um preconceito, né? Praticando um preconceito no caso linguístico. E, claro, temos que observar o quê? A diversidade do português brasileiro, que nós vimos em quê? Na variação regional. Palavras que são utilizadas, por exemplo, no Ceará, não obrigatoriamente pessoas de São Paulo, do Rio, da Bahia, de Goiás, do Mato Grosso do Sul vão compreender. Por quê? Porque se trata de uma diversidade da língua portuguesa, que as regiões elas vão variando, as pessoas vão variando na forma de falar, na maneira de falar, na expressão que é utilizada no nosso cotidiano. Na página 128, vamos continuar com essa ideia de que com a ideia de determinante do substantivo que foi comentado e ideia também de concordância nominal. É quando você precisa concordar em número e gênero. Número, plural, singular, gênero, masculino e feminino, certo? Na parte de desafios da língua, tonicidade, fala sobre o quê? Primeiro, é um assunto já visto, acho que desde o primeiro ano ou segundo ano, não é? Observe que existe um conceito na página 128 de sílaba, que diz que sílaba é o quê? É o som ou conjunto de sons da palavra que é pronunciada em um só impulso da voz. E a sílaba tônica, que o nome já diz,
é aquela que a pronúncia tem a maior intensidade. Você fala com maior intensidade a sílaba tônica, certo? E aqui vocês vão observar que o acento, por exemplo, né, ele faz muita diferença na forma de falar, na maneira que ela é pronunciada. No caso da primeira questão, da página 128, nós vemos o quê? Secretária e secretaria. Veja a diferença por conta da questão da acentuação, da questão da sílaba tônica, ela já mudou o quê? A ideia, já mudou o significado. Apesar da escrita ser alterada apenas pelo acento, mas ela muda totalmente o significado do vocábulo, ou seja, o significado da palavra. No caso, secretária e secretaria. Observe a sílaba tônica, a tonicidade, a forma como ela é pronunciada, mudou o significado, óbvio, porque também o que? A sílaba tônica ela vai fazer isso, fazer com que haja a alteração de quê? Do significado até. Por exemplo, baba não tem acento. Babá já tem acento. Observe, a babá trabalha. A criança baba. Só por conta do acento, da tonicidade, da maneira de falar, você observou que existiu que aí uma diferença entre essas duas palavras, esses dois vocábulos, certo? E é isso que é a tonicidade da língua. Então, na página 129, vocês vão trabalhar com essa questão da tonicidade, com palavras com proparoxítonas, paroxítonas e oxítonas, né, que também não é nenhuma novidade, que na página 129 ele vai explicar o que é essa palavra paroxítona, essa palavra proparoxítona e essa palavra oxítona. Como tem aqui na palavra compreensão, compreensão. Então aqui existe o que? O som com a tonicidade nela mais forte, a sílaba tônica. Então, como ela é a última sílaba tônica, nós chamamos de palavra oxítona. Descadeirado, ó, descadeirar, descadeirado. A penúltima sílaba é o que? A mais forte, então considerado o que? Paroxítona. Idêntico. Observe, pronuncie, idêntico. Veja que den é o que? A palavra, né? No caso aí, a sílaba tônica. Ela é a antepenúltima sílaba, mais forte. Logo, ela é chamada de proparoxítona. E isso vocês vão ver o que na terceira questão, que vocês vão ter que separar todas essas palavras aqui em paroxítonas, proparoxítonas e oxítonas. Ok. Na página 130, vocês estão vendo aí os gêneros, né? Vários tipos de gêneros, que no caso o foco é mais o infográfico. Veja que tem bem grande, né? Estampado, ameaçados. Aí tem o que? Textos que vão ajudar você a compreender. Imagens ajudando o leitor a compreender o que? A compreender a totalidade, certo? Ou seja, o texto, a ter uma melhor interpretação a respeito do texto. Tudo isso daí, né? Fazer no caderno. Lá na página 133, existe o que? Uma produção de texto. Aqui, qual a ideia que eu dou para vocês? Vocês podem muito bem procurar uma imagem que vocês queiram, que vocês achem mais adequada, que vocês se interessem mais, e fazer o que? Uma espécie de um infográfico. Colar a imagem no caderno e começar a escrever sobre ela. O que é que isso vai fazer? Quando uma pessoa lê, por exemplo, sua mãe pegar seu caderno e for ler, vai observar a imagem e vai observar o texto. Vai fazer o que? Uma ligação entre a imagem e o texto. E isso vai ajudar tanto ela como qualquer outra pessoa que pegar esse texto a compreender melhor. Então, pessoal, puderam observar, né, que essa unidade 4 tem como foco o infográfico, que é informação, mais gravuras, mais imagens, que vão fazer com que a pessoa compreenda melhor, certo? Vimos também os determinantes do substantivo, que são aqueles que vão fazer o quê? Fazer com que o substantivo ele seja mais fechado à ideia, certo? Quando você fala em um substantivo, a casa, se você fala só casa, fica o quê? Vago. Quando você diz a casa, você já está o quê? Determinando. Determinando que palavra? O substantivo casa, certo? Vimos também o que? O adjetivo. O adjetivo é aquela classe de palavra que vai qualificar, vai dar uma qualidade a alguma coisa, ok? Vimos também o que mais? Numerais, né? Que são numerais quais? Cardinais, multiplicativos, os fracionários, os ordinais, enfim. Vimos também o que mais? A concordância nominal, que eu comentei com vocês, que concordância nominal é quando você precisa concordar a palavra, né? Em número e gênero, número singular e
plural. Espero realmente que tenha sido proveitoso essa aula, que vocês tenham compreendido bem. Não é que, se tiver alguma dúvida relacionada a esse conteúdo, a essa unidade 4, vocês podem se conectar, falar comigo em off, certo? Sem problema algum. E vamos aí, pessoal, seguindo dessa forma, estudando, não esquecendo de estudar, ok? E é isso. Por hoje fica por aqui e próxima semana nós voltamos. Até mais.